Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas, né? E hoje nós vamos ler capítulo 3 de Gálatas. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o 14. Gálatas, capítulo de número 3, verso 10 até o 14. Olha o que diz, preste muita atenção. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pastor, repete isso, vou repetir. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Nós vamos falar isso. Porque o justo ele vai viver pela sua própria fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha que declaração vem agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como ele fez isso? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Com qual finalidade ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Cristo, para que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Então hoje nós vamos falar isso. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E na pregação seguinte nós vamos falar sobre o resgate da maldição da lei. Então o que Paulo ensinou? Você pode perguntar. Ele ensinou que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Já falei isso milhares de vezes. Ele ensinou que nós somos salvos pela graça e a fé que nós tivemos um dia não foi nós que produzimos. É um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ele ensinou isso. E a partir do momento que eu criei em Cristo, entrei neste conhecimento, agora eu vou desenvolver a minha fé, eu vou crescer na graça. O que é crescer na graça? Eu descobri que sou salvo pela graça. Agora crescer na graça é ir conhecendo o Evangelho, entrando em cada parte do Evangelho, fazendo com que este conhecimento se torne a minha própria vida. De fé em fé e de glória em glória. Eu vou aprendendo, a minha fé vai crescendo, eu vou crescendo na graça e crescendo no conhecimento, e vou amadurecendo até ter uma visão clara daquilo que é o Evangelho da graça de Deus, daquilo que é a verdade, me firmando, me alicerçando a minha fé no Evangelho da graça de Deus. Você entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Isso é um trabalho de anos. Não é coisa de 1 mês, 2 meses, nem de 1 ano. É um trabalho de anos. Eu vou perseverando na graça, estando em cima do ensino sobre a graça nas cartas de Paulo, vou crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A minha fé vai amadurecendo. Eu vou enraizando o meu interior, a minha mente, os meus sentimentos no conhecimento do Evangelho da graça de Deus, e eu amadureço e passo a ter uma fé verdadeira no Evangelho da graça de Deus. Então Paulo ensinou este caminho, o Evangelho da graça de Deus. Não ensinou nada dessas coisas que você vê no Evangelho de hoje, nas igrejas de hoje, leva as pessoas para a escravidão. E uma coisa que eu tenho que entender quando Paulo falou: não me envergonhe do Evangelho porque é o poder de Deus. Paulo era um judeu, desde criança viveu debaixo do judaísmo. Desde criança aprendeu a lei do Moisés. O judaísmo era a religião
da sua nação. Paulo conhecia tudo sobre o judaísmo. Tudo mesmo. Ele diz em Gálatas capítulo 1 que da nação dele, na idade dele, ele se avantajava a todos sendo extremamente zeloso. Olha quem está falando que o evangelho é um poder de Deus. Um judeu de nascimento que viveu a vida inteira debaixo do judaísmo. E como ele fala agora que o evangelho é o poder de Deus, ele tem clareza na sua mente em falar isso. Ele não está dizendo que o judaísmo é o poder de Deus. Ele não está dizendo que a lei é o poder de Deus. Ele não está dizendo que a religião judaica é o poder de Deus. Ele fala que o poder é o evangelho, porque ele tem clareza sobre o quê? Que a velha aliança, o judaísmo, mesmo ele sendo judeu, o judaísmo, a velha aliança, acabou na cruz. Entenda isso. Isso vai definir se você tem fé no evangelho ou não. Em saber que o judaísmo, o Velho Testamento, tudo acabou na cruz. O fim da lei, o fim de todo o sistema judaico religioso acabou na cruz. Importa em grande erro uma igreja hoje que vive debaixo do judaísmo e vive debaixo da velha aliança. É um grande erro, porque ele vai trazer costumes e hábitos da velha aliança e misturar com a graça de Deus e vai contaminar aquilo que é o evangelho de Cristo. Então eu tenho que entender que a velha aliança acabou na cruz. Tudo na velha aliança que dizia a respeito de Cristo, que falava sobre ele, se cumpriu em Cristo e acabou na cruz. Então, quando começa o evangelho, pastor, quando eu falo isso, muita gente não gosta. Mas eu leio lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Está lá escrito na minha Bíblia, evangelho. Mas, meu irmão, o evangelho, presta atenção, quando começa a nova aliança? A nova aliança começa na cruz. Não existe nova aliança sem sangue derramado. Entende? Quando Jesus está na cruz, ele derrama o sangue dele na cruz. O sangue é vertido na cruz. Ele diz, está consumado. Tudo do Velho Testamento se consumou. Dali para frente que é a nova aliança. Então Mateus, Marcos, Lucas e João é o ministério terreno de Jesus. Jesus pregou, ele fez milagres, ele expulsou demônios, ele multiplicou pão, ele ressuscitou mortos, ele fez coisas extraordinárias, maravilhosas para atrair as pessoas a ele, e atraiu. Agora, se você olhar detalhadamente Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Ele pregou o amor, o arrependimento, o perdão, a tolerância. É maravilhoso conhecer Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Jesus fez tudo isso antes de se iniciar a nova aliança. Ele fez tudo isso debaixo do judaísmo, cumprindo a lei. E na cruz ele é o último sacrifício da lei, acabaram-se os sacrifícios. Quando ele diz está consumado, toda aquela velha aliança acabou. Então, pastor, o senhor está desprezando Mateus, Marcos, Lucas e João? Claro que não. Tem coisas maravilhosas ali. Mas Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Vou dizer a mesma coisa, quando aquele jovem rico chegou para Jesus e fez a pergunta, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Porque Jesus não respondeu, olha, pela graça você é salvo, você não precisa fazer nada. Basta crer em mim e você vai ter a vida eterna gratuitamente. Porque Jesus não disse isso para ele, Jesus estava pessoalmente na presença do jovem. O que Jesus disse para ele? Jesus está cumprindo a lei. A nova aliança não começou ainda. A lei está para terminar na cruz. Jesus não foi para a cruz. O que Jesus disse para ele? Sabes os mandamentos.
apresentou a lei a ele. Por que não falou nada da graça de Deus para ele? Porque a lei estava em vigor. Então Mateus, Marcos, Lucas, João, até a cruz ainda a nova aliança não está em vigor. Eu sei que quem fez seminário, aprendeu muita coisa, tem a cabeça cheia de ensinos, que nunca se falou isso, vai olhar para mim e falar, esse cara está falando mentira. Mas olha o que eu estou te dizendo, a nova aliança começa na cruz para frente. E para mim ter clareza o que é evangelho, que Paulo diz que não se envergonha, eu tenho que conhecer as cartas de Paulo, porque Paulo diz o quê? Em Gálatas capítulo 1, que o evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. E Paulo não participou de Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo não viu Jesus ressuscitar Lázaro. Paulo não viu nenhum milagre que Jesus Cristo fez. Paulo não viu Jesus curar leproso, não viu multiplicar pão. Paulo não viu Jesus fazer aquelas coisas extraordinárias que Jesus Cristo fez, porque Paulo não participou do ministério terreno de Jesus. Paulo conheceu o evangelho por revelação, e no caminho de Damasco Jesus apareceu glorificado para ele, e ele viu Jesus, e Jesus revelou o evangelho direto para Paulo. O que ele diz? O evangelho que ele anunciava, ele não aprendeu de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Por que Jesus não apareceu glorificado para Pedro, Tiago, João e Judas, que acompanharam o ministério terreno de Jesus? Jesus não apareceu glorificado para eles, mas apareceu glorificado para Paulo em Atos 9, coisas que os discípulos e os apóstolos que conviveram com o ministério terreno de Jesus não viram e não conheceram. E Jesus revelou o evangelho direto para Paulo, o evangelho da graça de Deus. Ah, pastor, o senhor está anulando os demais apóstolos? Não, de forma alguma. Eles foram legítimos apóstolos de Jesus Cristo, porém eles não tiveram 10% do conhecimento daquilo que Cristo revelou a Paulo. Leia as cartas de 1º, 2º, 3º João, 1º e 2º Pedro, Judas, Tiago. Leia e você vai ver que o conhecimento que eles tiveram da cruz, do evangelho da graça de Deus, foi uma coisa pequena. Agora o apóstolo Paulo foi até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não era lícito dizer. Então, quando Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus, Paulo sabe que a lei acabou, a velha aliança acabou na cruz, o judaísmo acabou na cruz, e o evangelho é uma coisa legítima que vem depois da cruz. Será que você entende isso, meu irmão querido, minha irmã preciosa, gente preciosa? Será que você entende isso? A minha oração neste momento, o que sai do profundo do meu espírito, eu não estou te vendo, mas como se eu estivesse vendo você. Eu faço essa oração com toda intensidade no meu coração, que os olhos do teu coração sejam abertos, que os olhos do teu coração sejam iluminados, que assim como aconteceu comigo há mais de 20 anos atrás, que eu era pentecostal, vivia cego para o evangelho da graça de Deus, e um dia meus olhos foram abertos, que os teus olhos sejam abertos para essa simples palavra, esse arroz com feijão, essa coisa mais comum que eu estou te pregando, que os teus olhos sejam abertos. Então Paulo escreve esta carta para mostrar que os Gálatas se afastaram da cruz, se afastaram do evangelho, se afastaram da graça de Deus, estão tentando alcançar pela lei, alcançar por esforço próprio, pela velha aliança, aquilo que foi dado gratuitamente por Jesus Cristo através da cruz, e mostrar o erro que é viver debaixo da velha aliança e misturar a velha aliança com a nova aliança.
corrompe o Evangelho, perverte o Evangelho. E nós chegamos nesse texto onde Paulo fala uma coisa tremenda no capítulo 3 de Gálatas, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Nós não vamos falar sobre isso hoje. O que está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. O que Paulo está dizendo? Que se eu guardasse toda a lei e errasse em um só ponto da lei, eu estava debaixo de maldição, porque eu não conseguiria guardar todos os preceitos da lei. E depois Paulo fala uma coisa extraordinária, gigantesca, no versículo 11, que é sobre isso que vamos falar hoje. Ele diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Eu já falei sobre isso, mas preciso recapitular e falar isso várias vezes ainda. Ele está dizendo que ninguém é justificado diante de Deus pela velha aliança, pela lei, por guardar a lei e praticar a lei. Então, o que é ser uma pessoa justificada? Eu vou fazer a mesma ilustração que eu já fiz aqui dezenas de vezes. Tenha paciência, preste atenção, para você entender o que é ser justificado. Vamos lá, suponhamos que eu devesse R$1 milhão. Você vai se cansar, mas essa é uma ilustração pertinente a isso que nós vamos dizer. Eu devia R$1 milhão, não tenho com que pagar. E o banco, que é o credor que me emprestou esta grana, este dinheiro, ele tem toda uma documentação assinada, uma nota promissória, ele tem tudo lá registrado que eu sou devedor. Eu não tenho com que pagar, não tenho capacidade, eu sou insuficiente, não tenho como quitar essa dívida, estou em grande apuro, debaixo de uma sentença de condenação, estou condenado, não tenho com que pagar. O credor tem poder, tem documentos nas mãos que me põem para o resto da vida na cadeia e eu não tenho com que pagar. E aí alguém muito rico, com poder para pagar tudo isso, alguém que tem condições de pagar, ele sabe que eu estou devendo, ele vem, assume o meu lugar como se fosse eu. E ele vai diante do credor, quanto é que ele deve? R$1 milhão. Ele tem R$1 milhão, ele pega R$1 milhão como se fosse eu. Me substitui, assume o meu lugar, vai para o credor, paga esse R$1 milhão. E o credor dá na mão dele o escrito da dívida, tudo que me condenava. A nota promissória, toda a documentação, ele rasga tudo, desfaz tudo aquilo, quita a minha dívida, o que eu devia no meu lugar, e o benefício disso que ele fez a meu favor, sem eu ter feito nada. Ele me dá esse benefício gratuitamente. Custou para ele, não para mim. Ele assumiu meu lugar, pagou o que eu devia, rasgou, destruiu o escrito de dívida. E o benefício ele me dá gratuitamente. Ele me liberta de toda condenação. Ele me liberta da sentença. Ele me liberta de tudo que pesava sobre mim, mas eu não fiz nada. Mas ele fez por mim, e ele agora me justificou, me tornou sem dívida, sem culpa, sem peso, sem sentença, sem condenação. Ele me justificou. E agora o meu nome está limpo na praça, ninguém pode me acusar de nada. Nem o meu credor pode dizer que eu devo alguma coisa, ele não tem mais poder sobre mim, porque alguém me substituiu e quitou
quitou o que eu devia e o benefício me foi dado gratuitamente. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, Cristo fez isso, Ele assumiu o nosso lugar. A dívida era nossa. Ele assumiu o nosso lugar, Ele quitou na cruz tudo o que nós devíamos. Olha, se você só vê o Evangelho assim, Deus vai te abençoar, Ele vai te dar carro, casa, você vai prosperar, você vai ter trabalho, a tua vida vai melhorar, você vai dar a volta por cima, você vai conquistar, você vai arrebentar. Deus vai fazer tudo para você, vai resolver toda a sua vida, vem aqui, faz oferta, faz sacrifício, dá o dízimo, dá trízimo, põe dinheiro no envelope, faz voto. Não, se você só vê Evangelho como isso, então isso que eu estou dizendo você não vai entender nada. É mais fácil você ir para outro pregador que te prometa isso, porque o que está dentro de você não entende nada do que eu estou te dizendo. Mas para você que está com sede, para você que está entendendo o Evangelho, esse Evangelho libertador, para você que já caiu o véu, entenda isso. Cristo quitou tudo no meu lugar. Ele fez por mim o que eu jamais poderia fazer, Ele me deu gratuitamente o que eu jamais poderia ter. Então olha lá, Colossenses 2,14, de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra nós, constava de ordenanças, e nos era prejudicial. Removeu inteiramente, Ele removeu por completo, encravando na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, o escrito de dívida era a lei, era a velha aliança, era a sentença que pesava sobre nós e nos condenava, e nos matava, e nos incriminava. Cristo pegou esse escrito de dívida, foi para a cruz, quitou a nossa dívida, Ele pagou pelos nossos pecados. Ele quitou o pecado. Você entende isso? E pegou a lei, o escrito de dívida, a velha aliança, cravou na cruz e a destruiu na cruz. É o fim, acabou. Então elabora em grande erro uma igreja que se diz evangélica, que só fica no Velho Testamento, uma coisa que já acabou na cruz, que Cristo eliminou, acabou e liquidou para sempre. Então tudo que era dívida, que era contra nós, nos era prejudicial, as ordenanças, Cristo levou para a cruz e cravou inteiramente. E me justificou, não pesa mais nada disso sobre mim. Não pesa, a velha aliança não pesa mais sobre mim. Aquele Deus da velha aliança, presta atenção, qual a visão de Deus da velha aliança? O Deus do castigo, da cobrança. O Deus que mandava matar, que na lei mandava apedrejar quem cometesse adultério. Aquele Deus carrasco, que quer que eu faça a minha parte e eu não tenho condições de fazer, então Ele pesa sobre mim a mão e me machuca. E se eu não dei o dízimo, Ele vai permitir que um devorador venha sobre mim, acabar com a minha vida, né? E se eu falhar, Ele vai me pôr uma doença, vai me castigar. Aquela visão de Deus da velha aliança acabou na cruz. A lei acabou, você vê Deus ainda cobrando coisas, né? Aí vem o falso evangelho, você tem que pagar preço. E pagar preço é eu dar muito dinheiro, é me sacrificar, é fazer coisas que me tragam dor e sofrimento. Estou pagando um preço, ficar sem comer, né? Fazer fogueira santa, dar tudo que tem, me prejudicar todo para dar para Deus, e não é para Deus, é para o bispo. Entende? Tudo isso acabou na cruz. Qual visão de Deus você tem agora? Então toda dívida,
Cristo fez 100%, eu não preciso pagar preço para fazer a minha parte, Ele já fez a minha parte por mim, está consumado. Então Ele removeu e me justificou. Quando Deus olha para mim agora, Ele me vê limpo dos pecados, justificado, sem condenação, me vê um filho, me vê liberto do império das trevas, me selou com o Espírito Santo, me vê alguém aceito por Ele, me vê alguém que foi inocentado pelo Senhor Jesus, me tornou inocente na cruz. Quando eu falo essa palavra inocente, quem está debaixo da lei, nossa, né? Presta atenção que eu vou falar para você. Lá em Gênesis 3 eu nem era vivo, você era vivo? Também não, só era vivo Adão e Eva. Foi ele que comeu do fruto, não fui eu. Foi ele que transgrediu, que trouxe esse problema todo para toda a humanidade, não foi eu. Eu vim nascer milhares e milhares de anos depois. Nasci carregando um peso que ele lá comeu do fruto, não eu, que ele passou para mim. Eu não tive a oportunidade de... A árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de mim. Eu não tive a oportunidade de decidir se eu fosse comer ou não. Ele comeu e trouxe o estrago para mim. E eu nasci carregando um peso que eu não fui culpado de trazê-lo para mim. Foi meu pai Adão lá, o primeiro homem que trouxe esse problema para mim. Agora Cristo veio fazer o quê? Tirar aquilo que Adão trouxe sobre mim. Cristo sabe disso. Então Cristo vem e tira tudo aquilo que Adão passou para mim. Ele tirou. Ele tirou. Você consegue acreditar nisso? E me justificou. Então, o que é uma pessoa justificada por Cristo? Não está mais debaixo de condenação, de culpa, é um liberto do império das trevas. A dívida dele foi paga, ele foi reconciliado com Deus, herdeiro de Deus, selado com o Espírito Santo de Deus e é portador da vida eterna. Ele tem a vida eterna, vai viver para sempre, ele tem a eternidade trazida pelo Evangelho para ele. E o que ele fez para ter isso? Nada, ele recebeu pela graça de Deus, foi justificado diante de Deus. Então, por isso, eu quero ler aqui Gálatas 2,16. Isso aqui abriu a minha mente para o Evangelho da graça de Deus há 29 anos atrás. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, Paulo está explicando isso, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. O que Paulo está explicando? Pela velha aliança, as obras da lei, o homem não é justificado. Ele não recebe isso que eu acabei de explicar para você gratuitamente por praticar as obras da lei ou por qualquer outra obra religiosa que ele venha praticar. É impossível para o homem justificar-se a si mesmo. É impossível para o homem fazer alguma coisa que lhe dê condições de justificação. Assim como é impossível para o homem produzir alguma obra para ser salvo ou se manter salvo, é impossível para o homem produzir alguma coisa que o justifique, que ele adquira justificação por obras. Então o que Paulo fala? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí Paulo se inclui, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Pois por obras da lei, por esforço próprio, obras próprias, ninguém será justificado. Ninguém recebe isso que eu acabei de te explicar por obras da lei. Por isso que quem vive debaixo da lei, guardando sábado, só vive pregando. Na lei tudo você tinha que fazer a sua parte. Tudo você tinha que fazer, tudo era um preço a pagar, uma luta a lutar. E se você falhasse, vinha o castigo de Deus sobre você. Então Paulo está dizendo que por obras da lei ninguém alcança
O que Cristo nos deu gratuitamente, nos justificando. O que os Gálatas fizeram? Voltar as costas para isso que eu estou te explicando. Foram influenciados pelos perturbadores, os pregadores da velha aliança. E se voltaram para a velha aliança tentando alcançar pela velha aliança que Deus deu gratuitamente a eles. Por isso que Paulo escreveu essa carta. Então, meu irmão, hoje nós somos justificados. Não pesa sobre nós maldição. Não pesa sobre nós obrigações para sermos salvos. Não pesa sobre nós nada que vem da lei, nenhuma obrigação, nenhum jugo, tudo isso acabou na cruz. Quando é que nós vamos entender que o fim de todo aquele sistema da velha aliança acabou na cruz? A velha aliança dá uma visão de Deus, um Deus sempre cobrando aquilo que eu não posso pagar, sempre exigindo o que eu não posso cumprir, sempre me levando a provações, a dificuldades, a um monte de obstáculos a serem enfrentados e exigindo perfeição de alguém que nunca vai ser perfeito nesta carne, nesta vida aqui. Mas tudo isso acabou na cruz e nós fomos justificados. E uma vez que você foi justificado, você será justificado para sempre. Essa justificação pelo sangue da cruz é uma coisa tão poderosa, tão gigantesca, que você nunca vai perdê-la. Não tem nada neste mundo que possa fazer você deixar de ser justificado. Porque a justificação vem do sacrifício perfeito, realizado por Jesus na cruz do Calvário. Isso é coisa maravilhosa, uma das coisas mais lindas da nova aliança. É que nós fomos justificados por Jesus Cristo. E não produzimos nada para sermos justificados. Então vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Vamos ler uma coisa interessante ali. Nós já lemos isso algumas vezes, mas vamos repetir. A partir do versículo 21, o que diz? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que ele está dizendo sem lei, sem estar na velha aliança? Se manifestou a justiça de Deus, e dizendo que a própria lei é testemunha disso. Por quê? Porque por lei ninguém seria justificado. A lei provava a incapacidade do homem de agradar a Deus, de ser justo diante de Deus. A lei era uma testemunha da incapacidade humana, da natureza humana, de ser justa diante de Deus. Por isso que esse versículo diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Ali se tornou uma testemunha que era impossível para o homem agradar a Deus, ser justo diante de Deus por si mesmo. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então no verso 23 diz o quê? Que todos estavam debaixo do pecado, todos viemos de Adão e precisávamos da glória de Deus. Olha lá, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Como que eu fui justificado? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. O que é a redenção em Cristo? É o fim do cativeiro. Quando esta redenção que vem da cruz chegou até mim, trouxe com ela a justificação. Uma pessoa redimida, uma pessoa que foi liberta da culpa, liberta do império das trevas, liberta da condenação, para sempre, não tem como voltar debaixo de tudo isso. Sendo
justificado gratuitamente mediante a redenção que existe em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Então por isso que Cristo é o nosso Redentor, aquele que nos redimiu, nos libertou da culpa, da condenação, das prisões, da escravidão. Nós não precisamos de culto de libertação que escraviza as pessoas, nós já somos libertos. A libertação que precisamos é do falso evangelho, é ter a mente renovada com a informação precisa, verdadeira do evangelho da graça de Deus. Essa é a libertação. Não ficar, sai o tempo todo, está amarrado nisso, está amarrado naquilo, tem um demônio ali, olha o diabo aqui. A pessoa vive aprisionada uma vida inteira debaixo de ministérios que só falam isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é a palavra propiciação que Deus propôs no sangue de Cristo? Propiciação é o pagamento pela nossa dívida, pelo nosso pecado. É o pagamento, então, no sangue derramado na cruz, pagou pela nossa dívida. Quando é que vamos acreditar que não devemos nada e fomos justificados? Mediante a fé, para manifestar essa justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixasse sem punição os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Então Jesus Cristo foi o justo. O que é o justo? Aquele que foi perfeito aqui na terra, que nunca pecou, que teve uma natureza perfeita, um sangue perfeito, que cumpriu a velha aliança, acabou com ela na cruz. Ele foi o justo. Por isso que ele foi para a cruz e fez o sacrifício perfeito, assumiu o meu lugar e pôde me justificar. Ele é o justo e ao mesmo tempo o justificador, aquele que justifica aqueles que acreditam em Cristo. Ele é o justo e aquele que justificou cada um de nós que cremos. Então, quando eu compreendo que não pesa mais condenação sobre mim, não pesa mais julgo, não pesa mais dívida, não pesa mais pecado, mas pastor, eu falho todos os dias e eu também. Mas a nossa dívida foi paga pelo Senhor Jesus até o último suspiro de vida que nós tivemos aqui na terra. Ele pagou pelo nosso futuro, sabendo que a gente ia errar, falhar em tantas coisas, já está pago. Será que você acredita que o que ele pagou na cruz é por toda a nossa existência aqui na terra? Está tudo pago. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa exuberante, que coisa gloriosa é o Evangelho da graça de Deus. Mas quem tem a mentalidade antes da cruz está aprisionado, se sentindo culpado, derrotado, endemoniado, lutando, pagando preço. Não entrou no descanso de Deus. No capítulo 4 de Hebreus, Deus descansou das suas obras e nós temos que descansar das nossas também. Ele não entrou lá no descanso de Deus ainda. Então Jesus Cristo é o justo e o justificador. E agora aqui no capítulo 5 de Romanos, nós vamos ler uma coisa linda, maravilhosa. Ó, você tem que entender bem isso. Antes de lermos isso, eu vou explicar. Adão cometeu o pecado. E o ato de Adão passou isso para todos nós. Nós nascemos milhares e milhares de anos depois, nascemos debaixo do jugo que Adão passou para nós. Não foi eu que cometi o que Adão cometeu, mas eu recebi dele o que ele recebeu por sua transgressão.
Está bem claro isso? Agora vem Cristo, faz tudo isso na cruz. Não foi eu que fiz isso na cruz, foi Cristo que fez isso na cruz. E da mesma forma que Adão passou para mim o mal, tudo que Cristo fez na cruz foi o bem, ele passou para mim o bem. Eu recebi o mal de Adão. Cristo desfez esse mal na cruz e ele fez o bem, me justificou. Agora ele passa para mim tudo de bom que ele conquistou. Adão passou todo mal. Cristo anulou o que veio de Adão. E ele passou o bem que ele conquistou na cruz para mim gratuitamente. Então, com essa mentalidade, olha aqui que eu vou ler para você. Romanos capítulo número 5, versos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça que Cristo praticou, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que ele está dizendo? Por um só pecado que Adão cometeu, veio a ofensa e juízo sobre todos os homens. Adão passou tudo isso para nós. Ele que cometeu o ato, não eu, mas ele passou o juízo para todos os homens. Agora Cristo, por um só ato de justiça, por aquilo que ele fez na cruz, ele passou a justiça e a graça veio para mim. Adão passou o mal. Cristo desfez o mal que Adão passou para mim. Ele fez o bem, a justiça dele, conquistada por ele, ele passou para mim. Vou ler de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, Adão passou tudo isso para nós. Assim também por um só ato de justiça, Jesus Cristo cumpriu essa justiça na cruz. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então Cristo passou a graça e me justificou. Olha lá. Porque pela desobediência de um só homem, que foi Adão, olha o mal que veio para mim, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Adão desobedeceu e me tornou pecador. Cristo fez a verdadeira obra na cruz, alcançou a justiça de Deus e passou para mim a justificação. Então agora eu sou justo diante de Deus. Estou sem culpa, sem condenação, sem peso, sem cobrança, sem lei, sem sábado, sem campanha, sem voto, sem jejum. Será que você entende isso? Sem voto, sem sacrifício. Cristo me libertou de tudo isso e passou para mim gratuitamente. A justiça que ele alcançou na cruz. Ele é o justo e aquele que justifica. E eu não fiz nada disso, nem a fé que eu tive em Jesus Cristo foi eu que produzi. Até a fé que eu tive foi me dada pelo próprio Deus como um dom de Deus. E agora todo o peso da lei caiu, todo o peso da velha aliança caiu, toda a culpa, toda a condenação, tudo que veio de Adão caiu e foi desfeito. E todas as bênçãos que Cristo alcançou na cruz para mim, são me dadas gratuitamente, entre elas está a justificação. Então, por isso que Paulo fala, pelas obras da lei, ninguém poderá ser justificado. Pela velha aliança, ninguém poderá ser justificado por voto, sacrifício, campanha, dízimo, jejum e todo aquele ensino da velha aliança, ninguém poderá ser justificado. Vamos voltar lá em Gálatas, onde nós lemos. Gálatas capítulo número 3, né? Vamos voltar lá, o que Paulo diz? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo
agora ele vai viver pela fé. E que tipo de fé é essa? As pessoas querem ter esse tipo de fé. Eu quero crer para ficar rico, eu quero crer para ser curado, eu quero fé para ter o milagre, eu quero fé para me enriquecer, eu quero fé para conquistar minha casa, conquistar isso, eu quero ter fé para melhorar minha vida, ser cabeça e não cauda. Não é essa fé. Não é. Isso é uma fé humana, uma fé baseada. O ser humano quer um Deus que resolva os problemas difíceis dele. É um Deus que dê tudo. É um Deus da lâmpada do Aladim. Esfrega a lâmpada, sai um gênio da lâmpada. É o Deus que ele quer ter. Então ele quer, aí me dá isso, me dá casa, me dá carro, me dá cura, me dá dinheiro, me dá casamento. Eu quero mudar de casa, eu quero prosperar. Isso não é a fé. Isso é um engano de pessoas que buscam a Deus só por interesse próprio. Isso é uma fé maligna criada por esse evangelho maligno da prosperidade. Vou ler de novo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Aí ele fala, porque o justo vai viver como? Pela fé. E o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é crer no Cristo crucificado, naquilo que aconteceu na cruz, nisto que falamos hoje, na justificação pela fé. É crer em tudo aquilo que Cristo realizou na cruz por nós e nos deu gratuitamente. E o viver na fé do verdadeiro salvo é viver na fé nessas promessas do Evangelho. Isso é viver pela fé. Nem sempre você vai ter tudo o que precisa, nem sempre vai ser curado, nem sempre vai prosperar, nem sempre vai ter o carro zero, nem sempre tem milhares de irmãos que não têm casa própria e já deram tudo que tinha para ter casa própria e estão pagando aluguel hoje. Estão debaixo de maldição? Não, estão crendo num evangelho mentiroso. Nem sempre nós vamos deixar de ter problemas, nem sempre nós nunca vamos ter enfermidade. Esse corpo vai envelhecendo, vai se corrompendo e a gente fica doente, tem fraqueza, tem problemas e não é maldição. É aquilo que somos, mas não quer dizer que eu perdi a fé. Viver pela fé é conhecer o Evangelho, se agarrar nele, se apossar das promessas do Evangelho e viver intensamente acreditando naquilo que Cristo fez na cruz, sendo rico, tendo pouco, nada, ou tendo pouco, tendo nada, ou não tendo nada, sendo pobre. Não depende do que eu tenho, depende daquilo que eu creio. Isso é viver pela fé no Evangelho da graça de Deus. Você recebe essa palavra de hoje, meu irmão querido, minha irmã querida. Foi muito bom estar aqui com você. Eu tenho um grande prazer em estar aqui com você. De vez em quando aqui no meio da palavra me vem no coração, olha, tem alguém ouvindo e entendendo. Tem alguém que o véu está caindo. Ai, que coisa maravilhosa. Isso é o meu prêmio. Aqui que está a minha riqueza, em poder falar essas coisas simples para você e saber que o véu está caindo do teu coração. Graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Foi uma alegria estar com você. Eu vou me despedindo dizendo aquela frase que sempre digo: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.